Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem vos fala é o seu irmão Cláudio. Meus amados, estive gravando aí vídeo 1, vídeo 2, e esse ficará como vídeo 3, que eu não consegui terminar o estudo todo. E vamos terminar aqui neste vídeo 3, ok? Você que está acompanhando aí, acompanhou o vídeo 1, vídeo 2, acompanhe esse vídeo, ok? Que ficará como vídeo 3. Vamos estar aí finalizando esse estudo, para a glória de Deus, para também crescermos neste entendimento, neste conhecimento bíblico da palavra de Deus, ok? Desde já quero mandar um abraço para todos aí, os eleitos, eleitas de Deus, amém? Estive citando aí no vídeo 2 alguns canais, o canal do nosso irmão Colírio da Graça, nosso irmão Antônio Vieira, também o nosso irmão Alberto Lírio. Estive anunciando aí também o nosso irmão Lucas, Abraçando a Graça. Estive também anunciando aí o canal do nosso irmão João Carlos, da nossa irmã Railda Rosa Barbosa. Também estive anunciando aí o canal da nossa irmã Cristo, a Essência da Graça. Também estive anunciando aí o canal Evangelho da Graça em Verdade. Um forte abraço para vocês todos aí, ok? Vamos para o terceiro estudo, para finalizar esse estudo. E o tema é o mesmo, ok? O tema é religião, o esterco do mundo. Está pautado no livro de Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 8. Vamos ver o que diz? Diz assim: E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, nós vamos ver aqui o contexto, Porque tem gente que fala, você está baseado somente em um versículo, mas nós vamos ver aqui o contexto do que Paulo estava querendo se referir. Quando Paulo se refere às coisas que se tornaram esterco após a sua conversão, ele está falando justamente da religião, ok? Paulo está falando justamente da religião que ele praticava antes que Cristo iluminasse os seus olhos. Então nós vamos ver aqui o contexto do versículo inicial, ok? Vamos ver aí o contexto. O contexto aqui Carta de Paulo aos Filipenses 3, versículo 4 e 7. Nós vamos entender aí que Paulo ele está se referindo sobre a religião, a qual antes de ter um encontro, ou Cristo ter um encontro com ele, então ele estava ali falando a respeito desta maldita religião a qual ele estava antes, a qual ele estava outrora. Vamos ver o contexto. Carta de Paulo aos Filipenses 3, 4 e 7 diz assim: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Então nós vemos aqui no contexto, deste início do versículo 3 ali que nós lemos. Então nós vemos aí que Paulo ele está se referindo do que ele foi, Se era para ele se gloriar na carne, ele também poderia se gloriar muito mais,
porque aí ele vai falando, né? Que ele era da tribo de Benjamim, era da linhagem de Israel, era dos hebreus, e ele vem dizendo que também era fariseu, né? No vídeo 1 eu tive citando isso daí. E quanto ao zelo, ele fala, né? Perseguia a igreja de Cristo, perseguia a igreja. Então nós vemos que Paulo, ele está falando a respeito da sua religião, que outrora ele era, né? Ele está falando do gabarito que ele tinha, né? Do canudo que ele tinha, porque para ser fariseu naquela época tinha que ser estudado, meu amado, né? Era da tribo de Benjamim, foi circuncidado, né? Ao 8º dia. Paulo foi judeu, amado. Paulo foi um judeu. E ele vem falando ali os gabaritos dele, né? Que ele poderia se gloriar, se fosse para se gloriar. Então nós vemos que ele diz que foi, enquanto a justiça que há na lei, fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Então tudo Paulo deixou, aquela pomba, aquele orgulho, aquela glória que ele tinha na religião, aqueles ganhos, né? O lucro que ele tinha na religião, porque a religião ela trazia lucro para ele. Não é diferente hoje no sistema religioso, nas igrejas, entre aspas, né, evangélicas. Os líderes, eles têm lucro em cima das pessoas, nas costas das pessoas, dos eleitos de Deus, que infelizmente ainda estão com seus olhos tapados, estão com um véu que não deixa ver isso, que só os líderes crescem, só os líderes compram carro, compram mansões, né? Troca de carro ano em ano, e parece que há um véu no povo que não enxerga isso. Então Paulo, ele tinha a sua polpa na religião, assim como esses líderes das igrejas, entre aspas, que a igreja somos nós, evangélicas, dessas chamadas igrejas. Então eles têm a polpa deles, né? Devido aos pessoal levar esse dízimo em forma de dinheiro, que dízimo nunca foi dinheiro. Temos vídeo aí gravado, né, a respeito de dízimos. Então você dá uma pesquisada aí e vemos que dízimo não era dinheiro e não é hoje. Esse é o tema que eu tenho aqui embaixo. Dízimo não era e não é dinheiro. Dá uma olhadinha lá. Então nós vemos que Paulo, ele deixou tudo isso daí, amado. Paulo, ele deixou tudo isso daí, tudo aquilo que era lucro para ele na religião, ele deixou de mão. Passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Então, irmãos, verdadeiramente quando Cristo tem um encontro com a gente, nós tem que abandonar verdadeiramente, tem que se distanciar, sair fora desse aprisionamento, dessa religião. Porque a religião é engodo, a religião ela mente, como eu disse no segundo vídeo, no finalzinho ali. A religião ela engana, ok? A religião ela aprisiona, é uma gaiola que aprisiona, acorrenta os eleitos de Cristo. Que o Senhor Deus possa iluminar a sua mente, tirar esse véu e fazer você enxergar. E nós vemos que, além dessa polpa que existe na religião, eles têm os seus lucros. Paulo disse que para mim era lucro, né? Para mim era lucro, mas aquilo que era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor a Cristo. Então, Paulo verdadeiramente, ele se desvaziou da religião. Paulo verdadeiramente, ele se desvaziou da polpa, né? Paulo se desvaziou totalmente, verdadeiramente da religião. E nós não somos diferentes. Nós temos que se esvaziar dessa religião enganosa, mentirosa,
ok? Então Paulo, no texto aqui nós vemos bem, vamos ler aqui com carta de Paulo aos Filipenses 3, 4, 7, vamos ler. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Olha a polpa de Paulo, olha o que ele tinha na religião. Da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, e quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Então nós vemos aí que Paulo teve que se desvaziar totalmente da religião. E nós não somos diferentes. Porque a religião não traz nada de lucro para nós. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando, a religião não traz nada que podemos absorver para nossas vidas. Porque estão debaixo da lei. Ressuscitaram, a religião ressuscitou a lei. A religião, ela está debaixo do judaísmo. Então, na religião, meu amado, nas igrejas evangélicas, não tem nada que nós podemos absorver para nossas vidas espirituais. Nada. Nada. Doutrinas. Nada. Pregam jejum, pregam santa ceia, pregam campanhas, pregam votos. Tudo isso daí não serve para nós. Temos que se desvaziar de tudo isso daí. Pregam dízimos em forma de dinheiro, que dízimos na Bíblia nunca foi dinheiro. Então está na hora, igreja, eleitos, de crescer aqui, no entendimento. O próprio Jesus, quando esteve nos dias da sua carne, ele disse para que nós venhamos crescer em duas coisas, na graça e no conhecimento. Foi dado aos irmãos ali, que também serve para nós. Crescer nessas duas coisas, graça e conhecimento. Conhecimento do quê? É esse aí que está vindo à tona, está vindo a você. Em dizer que a religião, ela não te produz nada para a sua vida espiritual. Então nós vemos aqui, buscando neste texto do apóstolo dos gentios, afirmo que a religião é uma das piores coisas que existe no mundo. É um verdadeiro esterco que emborcalha a vida de bilhões de pessoas espalhadas na terra. Então nós vemos que a religião, ela é nada mais, nada menos do que o tema a qual está o esterco. A religião é um esterco no mundo. É isso. Este é o tema da mensagem. A religião é um esterco do mundo. Você sabe o que é esterco, né? Lá no vídeo 1 eu falo sobre isso daí. Então nós vemos que a religião, ela tem contaminado bilhões, né, de pessoas que estão aí espalhadas na terra com as suas doutrinas, com doutrinas humanas, com costumes. Então está contaminado, contaminou bilhões de pessoas aqui na terra. Só que graças a Deus que esta graça está vindo, que esta graça veio, na verdade, e está esmagando, está indo de encontro, né, com essa maldita religião. Porque a religião é maldita. O evangelho e a religião andam em caminhos opostos. Nós vemos que o evangelho, quando eu falo o evangelho, amados, eu não falo esse evangelho das igrejas evangélicas, esse sistema religioso. Esse evangelho que nós falamos é o verdadeiro evangelho, é o genuíno. É o evangelho que foi entregado ao apóstolo Paulo. O evangelho este genuíno que o Cristo ressuscitado, ele entregou para o apóstolo Paulo, que são as 14 epístolas de Paulo. Esse sim é o verdadeiro evangelho.
e genuíno. Então nós vemos que o evangelho genuíno, ele é oposto, ou seja, ele é o contrário, ele é o contrário das igrejas evangélicas, do sistema religioso. O verdadeiro evangelho, ele é o contrário. E ele não é a favor. Tá entendendo? Ele é o contrário. O verdadeiro evangelho genuíno da graça de Deus, do Cristo ressuscitado, ele é o contrário do sistema religioso, das igrejas evangélicas, igreja entre aspas, das chamadas igrejas. Então nós vemos aí que o evangelho e a religião andam em caminhos opostos, ou seja, totalmente diferente. Esse caminho a qual nós permeamos, estamos, é totalmente diferente. É por isso que não estamos lá, ok? E é por isso que você também nem tem que estar lá, tem que sair. Era para ter saído já faz tempo, meu amado. Não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. É sair e largar de mão de uma vez. E vir para esta graça maravilhosa. Esta graça que faz o eleito, a eleita de Deus entender a sua posição no Cristo ressuscitado. Ok? Olha aí. Então nós vemos que o evangelho e a religião andam em caminhos opostos. Ao contrário de que muitos pensam. Viver baseado em aparência, é o que eles vivem, né? Observa mandamentos de homens, cumpre cerimônias, né? Cumprem cerimônias, em suma, viver de forma religiosa. Não tem nada a ver com o evangelho. Nós vemos, aliás, Jesus de Nazaré, ele foi muitas vezes atacado, né? Justamente por não cumprir, né, as regras religiosas judaicas ao pé da letra. Então nós vemos que Paulo ele lutou muito também, né, para que a religiosidade vivida pelos judeus antes da cruz não fosse impregnada nas igrejas. Então nós vemos que até o próprio Jesus, né, irmãos? Até o próprio Jesus de Nazaré, ele foi muitas vezes atacado justamente por não cumprir a religião judaica ao pé da letra. E nós vemos que o apóstolo Paulo também ele veio e lutou contra essa religião. Ele lutou. Paulo lutou muito para que a religiosidade vivida pelos judeus antes da cruz não fosse impregnada nas igrejas. Nós vamos ver isso aqui, Epístola de Paulo aos Gálatas 2,14. Nós vemos ali quando Paulo estava ali, né? E Pedro, encontrou Pedro e alguns dos apóstolos ali envolvidos com os gentios. E logo quando ele viu os judeus ali chegando, Pedro deu uma disfarçada e saiu. E Pedro fazia de tudo para querer colocar regras judaicas nos gentios. Olha aí, Gálatas 2,14. Mas quando vi, Paulo falando, né? Mas quando vi que não andava retamente conforme a verdade do evangelho. Olha isso daqui. Quem é que não andava conforme a verdade do evangelho? Olha com quem Paulo está falando. Disse a Pedro, perante todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2,14. Lê aí na sua Bíblia. Então Pedro recebeu uma repreensão do apóstolo Paulo. E nós vemos aqui que Pedro, até mesmo Pedro, irmãos, ele não andava retamente conforme o evangelho. É como está acontecendo hoje. O sistema religioso, as igrejas, chamadas igrejas, estão como Pedro. Por quê? Estão impregnadas com o judaísmo. E Paulo aqui está repreendendo a Pedro. Porque Pedro sempre queria colocar o judaísmo nos gentios. E judaísmo não é para os gentios. Judaísmo não é para mim. Judaísmo não é para você, eleito de Deus, eleita de Deus.
quando você cumpre mandamentos de homens, regras de homens, você está no judaísmo. Cumprindo jejum, votos, santa ceia, dízimo, batismo nas águas. Isso aí é judaísmo. Isso aí veio antes da cruz, amados. E como que eu vou impregnar isso na minha vida? Era isso que Pedro queria fazer. É como está acontecendo. Os pastores impregnando isso na vida dos povos. Está entendendo, amados? Colocando vocês debaixo do judaísmo, da lei de Moisés. Logo, estando debaixo da lei, está debaixo de maldição. Paulo disse isso. Mas quando vi que não andava retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, olha com quem Paulo está falando, com Pedro, não estava andando corretamente o evangelho, como está acontecendo hoje. Não estão esses líderes, entre aspas, esses pastores que estão nessas denominações, não está andando corretamente o evangelho. Assim como Paulo disse, nós dizemos hoje, não estão andando corretamente o evangelho. E disse a Pedro perante todos, se tu sendo judeu, vive como gentios, ele era judeu e queria viver como gentios, e não como vive como gentios, e não como judeu, como judeus, como é que obriga os gentios a viverem como judeus? Pedro queria obrigar os gentios a viverem como judeus. Não está acontecendo isso nas igrejas? Chamadas igrejas? Os líderes, os pastores, os ditos pastores, querendo fazer o povo viver como judeu? E na verdade, vivem como judeu. Está aí, mas não está vivendo o verdadeiro evangelho. É notório a preocupação de Paulo com a igreja. Ele não queria que o povo de Deus vivesse submetido à religião dos judeus. Afinal, este é o grande propósito do evangelho. O propósito aqui que estamos é este. É fazer com que você se liberte dessa religião, se liberte desses chamados pastores, se liberte dessas doutrinas de homens, se liberte do judaísmo que está impregnado sobre os eleitos, sobre a igreja viva. A igreja, quando eu cito, não é paredes, é você, eleitos, eleitas de Deus. Então nós vemos aí a preocupação do apóstolo Paulo, né? A preocupação do apóstolo Paulo com a igreja. Ele não queria que o povo de Deus vivesse submetido à religião dos judeus. Afinal, este é o grande propósito do evangelho, libertar vidas e mantê-las livres. Ao contrário disto, as religiões evangélicas tradicionais, né? Tradicional, pentecostal, neopentecostal, católica, espírita, as de origem africana e outras, né? Apenas aprisionam as pessoas em seus dogmas e ordenanças que nada têm a ver com a revelação de Deus para o seu povo, o Senhor. Então nós vemos aí, irmão, que todas essas denominações, religiões, que eu acabei de citar aí, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, católicas, tudo isso daí é um aprisionamento. Tudo isso daí é a prisão. Aprisiona os filhos de Deus para cumprir regras, dogmas. Está entendendo, meu amado? Eu não sei se você está entendendo, mas entenda essa verdade, cresça nesse entendimento e se livra dessa religião maldita. Então nós vemos que a preocupação do apóstolo Paulo era para que eles viessem ser livres dessas denominações, destas religiões. Porque Cristo não veio trazer religião, Cristo não veio trazer dogmas para a igreja genuína, para a igreja verdadeira. Não, amados. Vemos que quando o apóstolo Pedro estava ali com os gentios, ele queria fazer com que eles cumprissem mandamentos, circuncidasse. Está entendendo, amado? Paulo se preocupou com a igreja, olhou lá e falou, como que você
sendo judeus, você está aqui e está com gentios. Querem colocar aí dogmas nos gentios. Não, Pedro, vai para lá, vai para lá. E não era o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho que eles receberam era diferente do evangelho para os gentios. E o evangelho que está hoje nas chamadas igrejas, na religiosidade, é o evangelho judaísmo e não cristianismo. Nós seguimos a Cristo ressuscitado e não religião judaica, e é o que está impregnado nas igrejas. Para finalizar, o Senhor não nos chamou para sermos pessoas religiosas. Olha aí, acabei de falar. O Senhor não nos chamou para sermos pessoas religiosas. Ao contrário, Ele nos chamou para sermos totalmente livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. O Senhor nos chamou para sermos livres. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Leia aí na sua Bíblia. A fim de servi-lo de total coração e com inteira certeza de fé. Hebreus 10, 22. Leia aí também. Nossos corações devem estar firmados na graça e não em princípios que as mentes distorcidas dos homens criaram. Hebreus 13, 22. Leia aí na sua casa. Meus irmãos, agradeço a Deus por esse estudo maravilhoso. Terminamos aqui. Esse fica como o terceiro vídeo, ok? Finalizei esse vídeo com este tema maravilhoso que iniciamos ali, o vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3, que é este: religião, o esterco do mundo. Então nós vemos, irmãos, sem dúvida nenhuma, esta religião, essas chamadas igrejas evangélicas, todas essas religiões que aprisionam, que acorrentam os eleitos de Deus, não passa de esterco. Esterco, você sabe o que é, ok? Então, fuja delas, corra delas rapidamente, ok? Quem sabe você já determinou de ir hoje para lá, corra delas, amado. Venha para a graça, venha para a graça. No início do vídeo eu citei alguns canais aí, no vídeo 2 também tem vários canais aí também, citei os canais que citei hoje. Então, meu amado, venha para esta graça. Temos aí também o nosso irmão, né? Nossos irmãos aí, desta graça maravilhosa. Quero mandar um abraço também ao meu irmão Cristiano França, ok? Forte abraço, Cristiano França, que veio aí trazendo este evangelho genuíno, maravilhoso para nossas vidas, para o nosso entendimento. Também tem aí o canal Voz da Nação, Voz das Nações, ok? O irmão ali com papel ali vem trazendo uns estudos maravilhosos para nossas vidas. Forte abraço a todos os irmãos e irmãs, ok? Meus irmãos, forte abraço, esse estudo termina aqui, ok? Forte abraço a todos vocês, graça e paz. E vamos aí avançar, porque avançar se faz necessário. Forte abraço para o nosso irmão também, Alexandro, ok? Graça e paz.